Olá pessoal, sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a audiência do conteúdo na plataforma do YouTube. Eu ando muito preocupado porque já começou a máquina de fake news, né, de mentira, de distorção da verdade. Né? Eu estava vendo agora uma gravação do Gustavo Gaia. Ou ele é mau caráter, ou ele ganha muito dinheiro do governo federal. Né? Porque ele disse, né? Ele começou. A ideologia de esquerda prega ódio, inveja, rancor, desprezo. Quem fez isso? Quando vocês viram no governo do presidente Lula esse tipo de pregação dos bolsominions? Vai para Cuba, vai para Venezuela. Quando morreu 10 mil pessoas no Socorro, né? Foi o Lula que está deixando 19 milhões de brasileiros desempregados. Né? Não criou nenhum projeto de governo. Né? O Lula está se reunindo com lideranças sindicais. O Bolsonaro nunca foi no sindicato. Ele só senta com os de cima, com os de baixo ele está pouco se lixando. Ele fez campanha priorizando a produção porque estava acima da vida humana. Quando teve em 2009 o surto de H1N1, o Brasil vacinou em 90 dias 80 milhões de brasileiros. Né? Que o Lula tem inveja do Bolsonaro. Imaginem, me digam qual chefe de Estado importante do país recebeu o Bolsonaro. Nenhum. Só o Trump. O Biden, o Biden não recebeu ele. O Lula foi receber. O Lula dormiu no castelo de Buckingham, onde mora a rainha da Inglaterra. O Lula dormiu no Kremlin. O Lula foi homenageado com 37 títulos de doutor honoris causa. O Lula foi recebido por Nelson Mandela, por Barack Obama, que disse: você é o político mais popular da Terra. Eric Hobsbawm, que é o maior historiador do século XIX e XX, aliás, 20 e 21, disse que o único político capaz de auxiliar no enfrentamento da fome no mundo seria o Lula, que acabou com a fome no Brasil. Noam Chomsky veio visitar o Lula na cadeia. Noam Chomsky, que é considerado o maior intelectual do mundo, foi visitar o Lula na cadeia. Né? Então, quando ele saiu da cadeia, ele foi recebido pelo Papa Francisco. O Bolsonaro nem chega perto. De lá ele foi para a França, recebeu o título de cidadão parisiense, e aí foi recebido por 2 ex-presidentes franceses que não recebem o Bolsonaro. O Bolsonaro chamou a mulher do Macron de feia, xingou a Angela Merkel, briga com a China toda hora, acabou com as relações diplomáticas da América do Sul. Né? O Lula foi recebido pelo Tomás Piketty para defender saídas para a fome no mundo. No continente africano, o Lula só não é mais importante do que Nelson Mandela. Ele foi o único presidente aí na África a pedir perdão. Ele diz que a ideologia de esquerda prega ódio. Foi os conservadores, como esse Gustavo Gaia e Bolsonaro, que escravizaram durante quase 500 anos os negros do Brasil. Eliminaram os negros. Foram os protestantes que apoiaram a ascensão de Hitler na Inglaterra, que eliminaram 8 milhões de índios nos Estados Unidos. Né? Como são os da esquerda? O próprio Paulo Guedes, uma vez perguntaram para ele, para ser socialista basta o quê? O Paulo Guedes é a maior cara de pau. Basta ler a Bíblia. Porque para ser neoliberal não, porque o neoliberal pensa só no dele. Não tem solidariedade com ninguém. Né? Aí diz que o Lula comete crime. O Bolsonaro tem o Lula, eu vou ver se eu acho o patrimônio do Lula. O Lula tem um patrimônio avaliado em 7 bilhões de reais. O Lula, quando saiu da presidência, ele estava ganhando mais por palestra do que o Barack Obama. Agora, o Bolsonaro tem 18 milhões de patrimônio. O que ele fez para ter isso? O Flávio Bolsonaro tem 4 mandatos de deputado estadual e começou agora a ser senador. Ele tem 37 imóveis e uma mansão. Como ele conseguiu? Envolvido com a milícia. Né? Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, era amigo pessoal dele. Como ele não cometeu crime? 600 mil brasileiros, em parte a culpa dele, porque morreu na Covid. Só perdemos para os Estados Unidos.
Porque o Paulo Guedes confessou, queria contaminação em massa. Não dá porque a cepa muda. Aí não tem como combater. Ele foi contrário à ciência. Ele não é recebido por chefe. O primeiro-ministro de Portugal veio aqui, almoçou com ele, saiu horrorizado porque durante o almoço ele fez todo o tempo piada para reduzir o ser humano português. Que presidente é esse? Não tratou de negócio, ficou tirando sarro do português. Ele é recebido pelo Orbán, que está caçando homossexuais, está partindo para o terror. Porque para eles, homossexuais têm que ser exterminados. Lula aparelhou o Estado. Ah, meu Deus do céu. Quantos militares o Bolsonaro colocou no Estado? O Bolsonaro não só aparelhou o Estado, como usou o Estado para proteger o filho dele. O SNI, Serviço Nacional de Informação, descobriu que eram os auditores que estavam trabalhando legalmente para levantar o patrimônio criminoso do Flávio Bolsonaro. Ele mandou perseguir e demitir. Ele mesmo defendeu a troca da Polícia Federal para não prender seus amigos. Todo mundo sabe que ele é ligado com o escritório do crime. E aí, o Lula é um criminoso, né? O Lula teve hoje a 20º processo arquivado do sítio de Atibaia, que o Moro condenou ele a 9 anos, a juíza mandou arquivar por falta de prova. O próprio Léo Pinheiro, que delatou o Lula e foi baseado nessa delação que o Lula foi preso, o Léo Pinheiro disse que foi condenado a 25 anos. E o Moro falou para ele, só vou reduzir sua pena se você colocar o nome do Lula como criminoso. Baseado nisso, prendeu o Lula. Aí o Léo Pinheiro ficou 2 anos. Terça-feira retrasada, o Léo Pinheiro escreveu uma carta dizendo que foi torturado pela Justiça de Curitiba. Né? Aí ele disse que o STF é comunista, que soltou o Lula. O mesmo STF que inocentou o Lula foi o STF que não negou o habeas corpus para o Lula ser candidato em 2018. Né? É o mesmo STF que suspendeu o processo do filho dele, senão já estaria preso. Né? E aí diz que o STF está perseguindo a direita, a liberdade democrática. Eles mentem, vocês não lembram da mamadeira de piroca? Né? Do kit gay? Que professor ensina aluno a virar gay? Imagine qual é a capacidade que o ser humano tem de modificar a personalidade sexual de outra. Isso é muita doença. Né? A imprensa ajudou o Lula. Veja, a Veja fez 640 capas contra o Lula. Inclusive denúncias sem fundamento. A Rede Globo colocou uma semana antes a delação do Palocci, que a justiça não aceitou. Vocês não lembram daquele aquele tubo de petróleo? O Lula foi bombardeado pela imprensa. O Bolsonaro é que não aceita críticas democráticas. Né? Aí ele disse que o povo está adorando o governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro? Eu quero que vocês coloquem no comentário o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro só se reúne com o empresário, com o ruralista. Né? E porque o Lula fez uma crítica que ele nunca foi chamado de mito. Mito é uma invenção pagã. Ele disse que é evangélico. Aí ele disse que o Lula é criminoso. Veja só, criminoso é que defende Brilhante Ustra. Ele tem como herói Brilhante Ustra. Ele fala, Cuba é ditadura, Lula defende Cuba, Venezuela. Né? Brilhante Ustra que é um criminoso. Pinochet, né? Eu já contei a história para vocês. Né? Augusto Stroessner, ele foi encontrar lá com o ditador da Arábia Saudita. Né? Como é que o Lula é um criminoso? O Lula foi recebido em todos os lugares do mundo. Ele recebeu o prêmio da Unesco pela pacificação pela fome. A obra de transposição do Rio São Francisco foi idealizada no tempo de Dom Pedro II. Quem foi que fez? Né? O Bolsonaro, em 1000 dias de governo, está inaugurando agora 5 quilômetros de estrada,
500 casas, né? Mais uma ponte, é as obras que ele fez. Em 8 anos, aliás, em 12 anos, o PT fez 14 milhões de casas. Olha a diferença. Fez a transposição do Rio São Francisco, construiu mais universidades do que os 100 anos de república. Veja bem o caráter do cara, né? Por fim, a prova mais clara que o Moro era imparcial, que ele assumiu o ministério do Bolsonaro. Como não é imparcial? O Lula, na época da ditadura, ele foi preso em 77, na época da ditadura, ficou 31 dias preso no DOI-CODE. A ordem do alto comando era matar o Lula. Quem protegeu foi o Romeu Tuma, né? Mas ele teve os direitos dele. Ele teve direito de ir no enterro da dona Lindu, a mãe dele morreu naquela época. Não deixaram o Lula ir no enterro do irmão dele, Vavá, né? Proibido. Nem a Suzane von Richthofen, que planejou o assassinato dos pais, ela tem direitos, ela tem habeas corpus. Abdel Al-Nassif, que é aquele médico que estuprou mais de 170 mulheres, está em prisão domiciliar. Nunca foi negado um habeas corpus, só por Lula, né? E o Sérgio Moro que anulou, passando por cima de uma autoridade maior, que era o desembargador. E aí vai dizer que o STF é de esquerda. Que o Lula aparelhou o Estado. O Procurador-Geral da República, do Lula, era o Janot, que foi eleito pelo Ministério Público. Esse procurador do Bolsonaro foi escolhido a dedo. Ele está aparelhando as universidades porque a tradição universitária é escolher um reitor eleito pelos professores. Ele está colocando um reitor que seja de direita e persiga os professores. Porque você, veja bem, né? Você não pode discordar do pensamento dele. Isso é tradicional, né? Gramsci, eu não sei se eu falei para vocês, Mussolini, quando tomou o poder na Itália, ele teve forte oposição de Antônio Gramsci, que foi um dos maiores intelectuais marxistas. O que fez Mussolini? A gente tem que prender esse cérebro no mínimo 20 anos. Gramsci morreu na cadeia. Rosa Luxemburgo, na Alemanha, foi assassinada. Porque a direita é boçal. Eles não têm argumentação e aí eles perseguem. Tá? Vivem de mentira. Liberdade de expressão é uma coisa. Você mentir para prejudicar o outro é falta de caráter. Veja o Orlando Santos, assistam o Terça Livre. Outro dia ele disse que a China estava perseguindo ele. Quem é ele para a China perseguir ele? Se você perguntar para ele o que é comunismo, ele não sabe. Né? No entanto, sai de uma favela e mora numa mansão lá em Brasília. Você sabe que esses youtubers de direita, eles chegam a receber 30 mil daquele auxílio lá que mandam pro canal. 30 mil. Muitos estão ricos. E estão pouco preocupados com a verdade. Eles não têm ética. E o pior, eles ensinam a um emburrecimento do povo. Tá? O Lula foi indicado para 2 prêmios Nobel da Paz. O Bolsonaro não sai do país porque ninguém quer receber ele. Imagine um homem que não toma vacina, o único que não tomou. Ok? A gente tem que ficar esperto, atento, porque eles vão começar a mentir de novo. A máquina dessa direita fascista é mentir. Eles não falam, eles não têm compromisso com o povo e muito menos com a verdade. Nós estamos aí, ó, com 19 milhões de... Vê o que o Bolsonaro está fazendo para acabar com a fome. Agora o pessoal está com 8 restaurantes espalhados pelo país. A Igreja Católica está ajudando. A agricultura familiar deu milhares de toneladas aos pobres da agricultura familiar. O ruralista não deu nada. É uma coisa absurda, ok, gente? Até a próxima.